A paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe, um dia abençoado. Nesta quinta-feira, às 18 horas, estaremos orando, irmãos, e eu quero contar aqui uma revelação que o Senhor me concedeu ontem, na madrugada. E eu quero deixar para os irmãos também Isaías 39, onde os embaixadores de Babilônia visitam ali Ezequias. E eu vou estar lendo e explicando por que Deus me falou essa palavra, amém? Mas eu quero aqui contar para os meus irmãos o que o Senhor me deu, o sonho que o Senhor me deu. Peço a todos vocês que orem, pergunte para Deus se isso é real ou não, tá bom? Eu peço que não julgue, mas ore perguntando a Deus sobre os meus sonhos, os sonhos que o Senhor tem me concedido, tá bom? Eu não peço para sonhar, não peço para Deus revelar as coisas, nunca fui de Senhor, me revela isso, me revela aquilo, nunca fui de pedir nada para ficar só. A única vez que eu pedi muito a Deus foi para saber sobre as calças compridas femininas, que inclusive orei acho que uns 6 anos, perguntando sobre as calças compridas femininas, se eu poderia voltar a usar, porque afinal de contas eu tinha aceitado Jesus e o Senhor tinha tirado de mim isso, já tinha me libertado. Aí foi quando o Senhor me deu a revelação de Sofonias, capítulo 1, versículo 8, né, sobre é uma outra experiência que eu tenho aí, mas que eu vou estar contando novamente para ver se desperta as pessoas, tá bom? Que Deus não se agrada das calças compridas femininas, tá? Mas eu quero contar aqui o que me aconteceu, meus irmãos. Para mim é um grande prazer estar aqui tentando ajudar as pessoas, né? E Deus está me usando para ajudar as pessoas. E eu quero muito mesmo que esta revelação possa ajudar alguém em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, eu estava tranquila, não estava pensando em nada, só dei uma parada um pouco de atender as pessoas que estão me pedindo combinação e vestes, né, essas vestes chamadas combinação, que é as antigas vestes que o povo de Deus usava, para evitar a roupa transparente, aquela coisa toda, né? E esses tecido fininho e tudo mais. Então, a vestes de baixo, ela ajuda muito, né? Para evitar o sol bater e a pessoa ficar ali semi-nu, né? E foi isso que o Senhor me deu. O Senhor me mostrar, eu estava no sonho, eu estava na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, e aqui na Central do Brasil eu estava olhando um evento, meus irmãos, um evento que teve muito grande, e esse evento era do apóstolo Valdomiro, que ele veio para o Rio de Janeiro, e muita gente da Deus é Amor, muita gente de várias igrejas se uniram nesse evento. E o evento havia acabado ali, eu não tinha ido ao evento, eu estava passando ali no lugar onde muita gente que tinha vindo desse evento estava no ponto do ônibus, esperando o van, esperando o ônibus para virem embora para suas casas depois do evento. E aí, meus irmãos, foi nessa situação que o Senhor começou a falar comigo. Começa a pregar no meio delas, no meio das mulheres, começa a pregar no meio delas. E eu falei, não, eu não vou fazer isso, eles acabaram de vir no evento, eu não vou fazer isso, tal. Eu me recuei, assim, me recusei de falar. E quando, de repente, o Senhor falou assim, grita bem alto, em bom som, e fala com elas. Se tocar hoje a trombeta, nenhuma delas vão subir, porquanto estão sem combinação. E eu, meu Jesus, não é possível. E eu comecei. Eu criei uma coragem, Deus me deu coragem, que eu fico com medo de Deus me castigar depois, eu cair no leito, né? Que já aconteceu isso comigo. De eu acabar não entregando e eu ficar no leito por uma semana. E Deus permitia eu ficar doente.
Aí você diz, mas que Deus é esse? Aí pergunta para ele, porque já aconteceu várias vezes, não só comigo, mas com a minha irmã também, que Deus dava profecia para minha irmã entregar, ela não entregava, ela ficava doente. E depois ela ia me pedir oração, ou eu orava ela me orava. Mas a gente tinha muito medo, né? Quando a gente era jovem, solteira, Deus usava muita gente em profecia. E a gente, às vezes, gente, se negava de entregar, e a gente ficava muito doente mesmo, doente mesmo. E aí, então, pessoal, ao ver aquele povo, eu com medo da mão de Deus pesar em mim, porque a Bíblia diz, né, que se ele mandar o profeta falar, e o profeta não falar e o povo morrer, que vai requerer o sangue daquele povo no profeta, do profeta, né? Vai cobrar do profeta. E eu, meu Deus, fiquei com muito medo, então eu comecei ali a gritar em bom som ali, e dizer assim, pessoal, Deus mandou eu avisar para todas as irmãs. Jesus mandou eu avisar. Deus, assim diz o Senhor dos Exércitos. Ele me mandou avisar. Se hoje você tocar a trombeta e vocês estiverem sem combinação, vocês não entrarão no reino dos céus. Se vocês estiverem sem combinação, vocês não entrarão no reino dos céus. Gente, eu olhei com muita vergonha mesmo. Até porque muitas pessoas já me julgaram, ela prega sobre isso porque ela faz combinação, ela costura combinação e vende combinação, e vende essas blusas manga 3/4. Eles já me julgaram muito, muito mesmo, as pessoas já me julgaram muito mesmo, e pessoas são muito má, entende? Muita gente é má, e não foi isso. Quando eu tive a experiência de que eu tinha que trocar minhas vestes, que eu tinha que usar combinação, eu chorei muito para eu saber o que fazer. Eu não tinha condição financeira, eu não sabia como lidar com essa situação. E eu fui nos brechó comprar blusa manga 3/4 e não estou orientando ninguém no brechó, porque aí você não sabe de onde saiu aquelas roupas, mas normalmente eu orava muito. Se fosse de uma pessoa, tipo assim, igual o casaquinho que eu comprei, que eu tenho até hoje, que foi de uma funcionária de uma empresa, né, que era uniforme de uma empresa, e eu usei aquilo por muitos anos para tampar o braço, né? E aí o que acontece? E eu disse a Deus, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições. Cheguei na irmã Nilma, né, que vende roupa de brechó, eu falei, irmã Nilma, se vem a roupa de crente, aí manga 3/4 e saia, guarda para mim, mas tem que ser de crente. E ela, não, irmã, tudo bem, tem muitas irmãs que traz aqui, porque desiste, né? Traz aqui lá da minha igreja para eu vender, eu passo para a senhora. E aí me vendia a R$5, a R$2, R$3. E eu penei, irmão, passei uma luta que eu não tenho tamanho da luta que eu passei. Então eu falei, Deus, como que eu faço para ajudar as pessoas? Porque eu sei o que eu passei, meu pai, né? E aí a gente é muito julgado. Ela teve esse sonho porque ela vende isso, porque não. O Senhor me ensinou a costurar a combinação. O Senhor me ensinou a fazer roupa. Ele me ensinou, eu não sabia. Eu tinha uma mãe costureira que não tinha paciência de me ensinar. Então, eu só olhava, mas eu nunca aprendi nada com a minha mãe, porque minha mãe não tinha essa paciência, né? Quando ela dava 2 palavras com a gente, já estava batendo na gente. Se a gente errasse, já apanhava. Então, é complicado. Então eu aprendi porque o Senhor me ensinou, Deus me ensinou. Às vezes, uma dificuldade que eu tinha, eu ia até ela e falava, mãe, como é que prende isso aqui? Né? Então, assim, mas foi o próprio Deus que me ensinou. O próprio Deus, eu fui na cara e na coragem mesmo, fiz curso, fiz nada. E cheguei até a ensinar pessoas a costurar e a fazer corte, costura e tudo, mas assim, foi Deus quem me ensinou. Eu tenho hoje, né, uma habilidade rápida, prática de fazer roupa, mas eu não tinha, nosso Deus, eu não tinha. Então, não é a questão de eu vender, de eu estar vendendo roupa, que eu estou falando isso, essas revelações, pelo sangue do Cordeiro. Pare de julgar, pare de pensar mal, pare de... se tem alguém, é claro que não é todo mundo, se tem alguém aí pensando maldade, pare. Em nome de Jesus, pare, para que o peso do Senhor não chegue à tua casa.
o peso da mão de Deus não chegue à tua vida, de você tanto ficar julgando os profetas do Senhor, os servos do Senhor, que tem revelações. Eu não estou tendo essas revelações agora, com quase 50 anos. Eu, desde 16 anos que aceitei Jesus, com 17 eu fui batizado com o Espírito Santo, com 18 já comecei. Deus me dá dom de profecia, de visão, revelação, variação de língua. Pelo amor de Deus, não me julguem, parem com isso, né? Se tem alguém julgando, para com isso, né? Então, ali eu comecei a gritar na central do Brasil, no meio daquele monte de gente pegando as funções, um bocado de gente começou a sair ali e não me ouvia, não queria me ouvir de jeito nenhum, mentia como maluca. E eu comecei a falar assim, diz o Senhor, se tocar a trombeta hoje e as servas do Senhor estarem sem combinação, estarem sem suas vestimentas externa, interna, as vestes, antiga combinação, que vocês sabem, eu mostrava a minha, é assim, pega aqui e vem até embaixo do joelho. Tem que ter as combinações, senão as servas não entrarão no reino dos céus. Se der tempo, morrer e estar no hospital e pedir perdão de todos os pecados, poderá entrar no céu. Mas se não der tempo, não entrará no céu. Mas se tiver internado no hospital e foi os médicos que arrancou suas vestes, suas roupas, não é culpa sua, é culpa dos médicos. Entendeu? Tem muita gente que fala assim, e a gente tá na UTI, como é que fica? Então é um povo muito complicado. O povo o diabo tá complicando a mente do povo, a verdade é essa. E eu vi uma revelação com meu esposo esses dias, de uma moça, que ela foi mentoreada pelo diabo para instruir as pessoas, e ele disse assim, diga para as minhas cristãs, minhas mulheres cristãs, ensine para minhas mulheres cristãs, o diabo se passando por Jesus, mulheres cristãs, nem todas vocês são de Jesus. Se vocês estão na pintura de cabelo, na maquiagem, no batom, no pó, no rosto, no fazer sobrancelha, irmãos fazendo sobrancelha, homem de Deus fazendo sobrancelha, corte de cabelo, aqui assim raspado, aqui assim cheio de modinha. Cheguei lá no meu pai, fizeram uma modinha no cabelo do meu pai. Ô povo sem juízo! Ô povo sem juízo! Deus manda te dizer, para com essa tua rebeldia, senão tu vai pagar um preço muito caro de botar um idoso para pecar. Povo rebelde, desobediente. Então, irmão, fica aqui, irmão, esse alerta não sou eu. Eu ia gravar ontem, mas não sou eu. Por favor, irmãos, em nome de Jesus, há muitas pessoas que entregaram tantos recados de Deus, tanta profecia, que nem existe mais de tanto ataque fulminante do diabo. Aqui eu tenho sofrido muito ataque mesmo, muito ataque. Mas eu tenho uma arma poderosa que além de ser a palavra de Deus, a arma poderosa é um míssil quando a gente faz do jeito certo, é a oração. Quando eu falo, Satanás, principado, potestade, eu acho maligno, te repreendo, te devolvo para o inferno, em nome de Jesus, sai de Queimados, sai da Rua Preta, da Rua Caicó, sai do redor da minha casa, some, desaparece, em nome de Jesus, sai desse corpo, sai desses macumbeiros, feiticeiros, vocês estão proibidos de sentir a presença desses demônios no corpo de vocês, em nome de Jesus. Essa é minha arma poderosa de lutar contra o inferno, até o dia que Jesus dizer, basta, vou te levar a um lugar mais tranquilo, águas tranquilas. Então, eu estou esperando, porque a luta não tem sido nada fácil. Nada fácil. Ontem, era umas 2 horas da tarde, quando eu estava muito angustiada. Não era, acho que não era 2, era antes de 3 da tarde. Eu estava muito agoniada ontem, e eu fui orar, subi um lugar lá, um monte lá, e fui orar. E falei, meu esposo, Mara, fica aí, e pessoal, dá uma atenção aí nessas comidas aí no fogão, que eu não tô aguentando não, eu vou orar. Saí correndo para orar. Aí, Deus, tem misericórdia da minha família, tem misericórdia do meu povo. Deus, cobre Severino com teu sangue. Aí eu digo, não entendi, por que eu falei cobre Severino com teu sangue? Eu quase não sou de dizer isso, cobre Severino com teu sangue, e Severino é meu irmão.
Mas foi o Espírito Santo que me guiou para orar assim. E eu não entendi. Eu falei, ué, por que eu gritei, cobre Severino com teu sangue? Aí quando daqui a pouco, às 3h30 mais ou menos, a gente recebe uma ligação, 3h40, sei lá, um negocinho, que meu irmão Severino estava no hospital internado, ou estava no UPA, para fazer costura na perna, porque havia cortado a perna num acidente de moto, e ele ia atropelar um senhorzinho, e para ele não atropelar o senhorzinho, ele mesmo se acidentou. Então, para livrar o senhorzinho, sendo que a esposa dele já tinha tido um sonho, que estava orando por um senhorzinho que estava no hospital, e minha irmã também teve um sonho, que ele morria, que meu irmão morria, né? Então, minha irmã teve um sonho, minha cunhada teve um sonho, e eu fui para o monte exatamente quase que na hora, no anterior ao acidente. E meu esposo disse, eu tô vendo tudo, tá muito agoniada mesmo, vai-te embora orar, vai-te embora orar. E eu corri para oração, e Deus deu um grande livramento de morte para ele, de morte. Sendo que uma semana anterior, Deus já tinha dito assim para mim, vai ao teu irmão, fala para ele se acalmar e viver o curso da vida. Fala para ele se acalmar a respeito dos projetos dele e viver o curso da vida. Seguir o curso da vida normalmente. Manda ele seguir o curso da vida normalmente. Falou de novo para mim. Eu não fui. E não fui, quase perdi meu irmão. Tá entendendo? Quase perdi meu irmão mais velho. Então, leve a sério os sonhos, gente. Leve a sério os sonhos, tá? Leve a sério. É muito sério esse negócio de sonho. Pare de brincar com essa coisa de sonho. Isso é muito sério. Quando você tiver um alerta, um aviso, corre, vai. Ai, irmã, a senhora não obedeceu a voz de Deus. Irmão, qualquer ser humano que está enrolado nos afazeres da vida, na correria, vai sempre dizer, sim, senhor, eu vou ir, mas não vou agora não, vou depois. Sim, senhor, eu vou depois. Acabou que eu não fui. Mas quase perdi meu irmão, porque foi um livramento de morte. Mas o Senhor havia dito para mim, para ir lá, uma semana anterior, e dizer, acalma teu coração, segue o curso da vida. Segue o curso da vida. Às vezes a pessoa, né, o inimigo prepara ciladas, né? A pessoa fica aflita, a pessoa fica querendo realizar as coisas, né? E acontece muitas vezes uns episódios desses, uma preparação do diabo para matar a pessoa, e a pessoa de tão ansioso que tá, às vezes acaba perdendo até a entrada no céu por causa da ansiedade, por causa da mente tribulada. Então, pelo amor de Deus, gente, observa muito esse negócio de sonho, tá bom? É o que eu deixo aqui para você. Isaías 39, os embaixadores de Babilônia. Vou ler. Naquele tempo enviou Merodach Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias. Olha só, o inimigo praticamente mandou presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e que já tinha convalescido. E Ezequias se alegrou com eles e lhe mostrou a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os melhores ungüentos, toda a sua casa de armas e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Ficou tão feliz com o presente que mostrou todos os seus tesouros a um povo que não era um povo de Deus, né? E então o profeta Isaías veio ao rei Ezequiel e lhe disse, que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? E disse Ezequias, de uma terra remota vieram a mim, de Babilônia. E disse ele, que foi que viram em tua casa? E disse Ezequias, viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de lhes mostrar. Misericórdia. Então disse Isaías a Ezequias, ouve a palavra do Senhor dos Exércitos, eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E até de teus filhos que procederem de ti, eles os tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei de Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías, boa é a palavra do Senhor que disseste, pois haverá paz e segurança em meus dias. Quer dizer,
O cara mostrou, o Ezequias mostrou o segredo todinho dele, tá? Mostrou tudo dele e ficou tranquilo, meus dias eu vou ter paz, mas quem vem depois, né, que vai sofrer o dano, que vai ser levado à Babilônia, né? Deus reprovou uma ação de Ezequias, Deus reprovou uma ação de Ezequias, mas que trouxe consequências para os descendentes de Ezequias. O que está acontecendo hoje não é diferente, né? A igreja está levando o inimigo para dentro da sua casa, os usos e costumes do diabo para dentro da sua casa, está abrindo o coração para Satanás entrar, abrindo o seu lar para o inimigo entrar, e a sua descendência, os seus filhos, seus netos, seus bisnetos e todos que virão, serão todos escravos do Satanás. Todos. Seus filhos serão escravos de Satanás, seus netos, bisnetos. Mãe, pai, mulheres, você que usa batom hoje, amanhã, você recebeu o presente do inimigo? Recebeu? Abriu as portas para sua casa, para ele entrar? Recebeu o presente, né? Recebeu o presente de fazer o cabelo, recebeu o presente de fazer as mãos. Teve uma irmã falando, ganhei, irmã, todo esse look aqui, eu ganhei. Recebeu o presente do inimigo, tá certo, você recebeu o presente. Botou o inimigo para dentro da sua casa, não foi? Foi assim que Ezequias fez. Mostrou todos os seus tesouros, não foi? Tá certo. Aí agora, o que vai vir? Tua descendência vai ser cativa. Além de você ser reprovado pelo Senhor, porque Ezequiel foi reprovado, a sua descendência seria levada cativa para a Babilônia. O que vocês querem? Que a descendência de vocês, que hoje não entendam o que é uma combinação, não entendam o que é uma veste por baixo das roupas, as tuas filhas nunca mais ouça falar sobre isso? A igreja nunca mais ouça falar sobre isso? E que vocês tenham suas descendências tudo moradores do inferno? Todos eles serão moradores, futuros moradores do inferno. Porque não haverá. A Bíblia diz que se não abreviasse aqueles dias, nenhuma alma se salvaria. Nenhuma alma se salvaria. Todos se perderiam. Todos. Então Deus está alertando. Alertando. Não recebe os presentes do diabo, que nem Ezequias. Não abre a casa para o diabo. Não abre tua família para o Satanás, para tua descendência ficar nas mãos do inimigo, nas mãos do bicho ruim. Não faça isso. Ouça o profeta Isaías, ouça o profeta de Deus, ouça essa palavra que eu estou entregando nesta manhã de quinta-feira. Ouça, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, mas também peça, compartilhe, envie esse vídeo para mais pessoas que você puder. Seja uma bênção na vida de alguém. Se inscreva nesse canal. Curte, compartilhe. Irmã, eu julgo muito a senhora. Para de julgar e vai orar por mim. Para Deus você não abrir da minha boca por onde eu passar. E outra coisa. Irmão, não concordo com a senhora. Tudo bem, então vai orar do mesmo jeito. Vai perguntar para Deus. Pergunta para Deus. Pergunta. Todo tempo aqui eu digo, pergunta para Deus. Pergunta. Ele vai te responder. Pergunta para Deus. Deus tem coisa grande para você. Amém? Um beijo no coração. Deus abençoe. Se você quer ajudar esse canal, a gente não está monetizando nenhum dos nossos vídeos a partir desse momento, desses tempos, agora, até porque fica de ruim você ficar tendo que pular, aquela agonia toda. Então, por isso, eu chamo você para ser um membro online. Esse membro online é R$7,99 e tem membro de R$20. E eu vou estar fazendo vídeos curtos também para distribuir só para membros. Tá bom? Só para membros. Louvores, uma palavra de conforto ao coração, tá? Uma oração especificada só para os membros, tá? Oração direcionada para cada problema, para problema de saúde, direcionada para a prosperidade financeira, e tá bom? E vou ensinar uma oração para vocês falar todo dia de manhã, que eu aprendi e que eu achei maravilhosa essa oração e eu vou passar para vocês também, tá bom? Seja membro aí nosso canal, se inscreve aí, vai ser um membrozinho aí, onde ajuda o canal, tá bom? Porque nós não temos patrocinadores para esse canal, nós não temos empresas, nada por trás, só nós mesmos aqui, eu e você, um ajudando o outro. Ó, Deus abençoe, um grande abraço no seu coração,
tá? E se você quer ajudar essa obra, o Pix da igreja é 21 99497 8287. É telefone, vai estar escrito Igreja Ministério Voz de Deus. Não faça nem um depósito que não apareceu o nome Igreja Ministério Voz de Deus, tá bom? Não faça. É isso que eu lhe peço. E se você quer prosperar, ajude a gente a pagar. Essa propriedade aqui é da igreja, não é meu, é da igreja. Isso aqui, tudo aqui é da igreja. Então, portanto, aqui é da igreja. E o dia que tiver que derrubar tudo aqui, fazer uma grande igreja, quem sabe um complexo de a igreja embaixo e apartamentos que Deus permitir em cima para ovelhas também morarem, que tiver dificuldade, né, para para estar, né, tipo, não poder, um irmão que não poder pagar um aluguel mais, morar num dos apartamentos da igreja. São sonhos que a gente tem, que se der tempo a gente faz sim, porque o Senhor vai levantar muitas pessoas para nos ajudar, tá bom? Olha, já deu tudo certo, em nome de Jesus. Eu louvo a Deus que hoje, se eu quisesse morar em qualquer lugar, em Minas Gerais, se eu quisesse morar em Santa Catarina, se eu quisesse morar, até mesmo já fui convidada para ir abrir igreja no Japão, onde a irmã me chamou para morar lá, e se eu quisesse eu iria, mas não é eu que quero, é Deus que tem que direcionar, tá bom? É Deus que tem que direcionar. A cidade de Queimado diz que é sempre quase que 90% evangélico, mas é aquele evangélico mundano, portas largas, tá? Um povo que não acredita no que eu prego. Eu sinto muito, eu vou continuar pregando, independente deles acreditarem ou não. Tá bom? E sempre em todo lugar tem uma testa de ferro, um profeta, um Isaías, um Amós, um Joel. Sempre tem um profeta. E Deus me levantou como profeta nessa cidade, então vou continuar como profeta nessa cidade. Eu louvo a Deus porque muitas coisas grandiosas tenho visto. Saiu eu e minha pastora Mara para orar no cemitério aqui perto, que é onde tinha mais de 20 aguidá e tinha muita cachaça e muita vela. Parecia até uma visão do inferno, a porta do cemitério. Ali tem uma cabine de polícia, tinha uns policiais ali, e parou acho que era umas 9 horas da noite, parou eu, pastora Mara, ou 10 horas, e a gente mandou ver mesmo na oração lá o carro de som, e estendemos as mãos, proibimos todas as macumbas ali, e já tem dias, irmão, para a glória do Senhor, a gente passa no cemitério, não tem nenhum aguidá mais, nenhum, porque o Senhor mandou todos os demônios de volta para o abismo que operava naquele cemitério, tá bom? Desejando a morte de pessoas, porque de frente tem um asilo de idoso, desejando morte dos idosos, desejando, quem sabe, até a minha morte ali, né, que o povo me conhece, mas desejando até a minha morte ali, tá bom? Sou polêmica mesmo, e o povo me chama de que eu sou muito polêmica, devido a isso que eu ensino, essas coisas, eu sou muito polêmica, então muitas pessoas não gostam de viver, não gostam de estar numa igreja onde eles chamam de tão exigente, mas na verdade não é tão exigente, é a igreja que é livre de verdade, livre de batom, livre de maquiagem, livre de televisão, livre de jogo de futebol, livre de bebedeira, livre de orgia, de prostituição, de adultério, de fornicação. Nós somos livres para a glória do Senhor, somos libertos, somos livres da sensualidade, somos livres. É o povo mais feliz dessa terra, é o povo que é livre. Oh, glória. Deus te abençoe. Te amo, te amo, te amo, te amo em Cristo Jesus. Amém?